Olá, amigos do AMBR Cast, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um AMBR Cast muito especial. Nós estamos trazendo aqui o professor Daniel, que é um fisioterapeuta que é apaixonado por corrida. O Daniel é professor universitário da PUC de Minas Gerais, fisioterapeuta e maratonista, mestre em treinamento esportivo e doutor em fisioterapia. Atualmente colunista da Band News, ele compartilha conteúdo científico, é acessível nas redes sociais, ajudando os atletas amadores e profissionais a entender melhor os limites e os benefícios do corpo humano no exercício. E esse é o nosso grande tema, porque esse ano, no dia 12 de outubro, nós temos aqui na sede da MBR a segunda AMB Run. E vocês precisam participar. Essa corrida é excepcional, maravilhosa. O ano passado foi um sucesso, esse ano a gente tem certeza que será maravilhosa. Você pode participar nos 3, nos 5 e nos 10 quilômetros, né? E a novidade desse ano é exatamente os 10 quilômetros. Estamos trazendo também aqui conosco o Dr. Gabriel, que é nosso diretor esportivo aqui na Associação Médica de Brasília, um renomado ortopedista da nova geração em Brasília, e está aqui conosco para a gente fazer esse debate, né? Quais são os benefícios e quais são os limites que as pessoas precisam entender na sua prática desportiva. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar com vocês aí desse podcast e divulgar um pouquinho mais a corrida, né, que tem sido um esporte cada vez mais procurado, mas que, como qualquer esporte, precisa dos seus cuidados, das suas indicações. Estamos prontos para esse bate-papo. Muito bom, muito bom. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Paulo. Prazer aí estar contigo, professor Daniel. Sou um amante da corrida também, treinando aí, inscrito para uma maratona. Então, vou aproveitar também esse podcast para tirar bastante dúvidas em relação à corrida. E a MB Running, dia 12 de outubro, chegando. Então, fazer esse podcast é muito interessante, justamente pela corrida estar chegando e o público que anseia em correr quer saber mais sobre corrida de uma forma saudável, né? Então, estamos aí nesse podcast para ajudar esse pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Daniel, você é maratonista e ninguém chega na maratona sem treinar, sem passar por uma preparação, não é? Como foi a sua história? Como é que foi sua primeira maratona e o que é que você fez para chegar nesses mais de 42 quilômetros? Eu corro, Paulo, desde 2005, né? 2005 e comecei, igual você estava comentando aí, com as distâncias mais curtas, fazendo provas pequenas de 5, 10 quilômetros. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a Volta da Pampulha, que é uma corrida tradicional de 18 quilômetros. Depois dela, a gente já foi para fazer uma meia maratona no Rio de Janeiro. E, e aí você começa a aspirar distâncias maiores, né? E aí depois de 3, 4 anos praticando corrida com frequência, eu me atrevi a me inscrever para a maratona e desde então não parei, né? Eu já estou com alguns bons anos de corrida, são 13 maratonas, praticamente aí, uma por ano, às vezes pula um ano, não pula, mas estamos mais ou menos nessa média. E não pretendemos parar não, viu? Estamos querendo continuar mais. Você tem 3 maratonas no currículo. 13. 13? 13. Não, 13 é um número bastante expressivo, não é? E realmente a corrida, ela apaixona, né? Eu lembro que quando eu comecei a correr, acho que muitos que começam a correr, às vezes começam pretendendo emagrecer, né? E nessa eu até perdi uns 15 quilos aí. E a corrida realmente foi, no início é desafiador, né? Ela às vezes é dolorosa, dói o pé, dói a perna, dói o quadril. E só que à medida que a gente vai conseguindo correr, vai se tornando esses desafios prazerosos, né? Eu lembro muito bem que eu saía de casa e falava para minha esposa assim: amor, eu vou correr hoje 3 quilômetros sem parar. E aí foi indo, conseguia e falava assim: não, hoje vão ser 5, 10 quilômetros. E hoje aí estou inscrito numa maratona que pretendo fazer no final de novembro. Então realmente ela apaixona e o
pessoal fala que o mosquitinho da corrida pica, né? E você acaba incorporando um corredor atleta. Olha aí, Daniel. Olha aí como é que nasce um maratonista, não é? Daniel, É isso aí. a gente vai, esse nosso bate-papo, ele tem a ideia da gente conversar sobre os perigos e os benefícios que a corrida traz. A corrida não é uma coisa inocente, nenhum esporte é inocente. Não é? Eu estou falando de questões cardiológicas, de questões ortopédicas, não é? E da necessidade de você se preparar de forma correta para a corrida ideal que você queira fazer. Se você fosse falar de benefícios, o que é que você mais vê de benefícios nas pessoas que começam a correr? Ó, um deles, né, igual o Dr. Gabriel estava falando aí, é a questão do controle do peso, né? Então, hoje a gente sabe que boa parte das doenças, né, elas estão relacionadas, não só as doenças ortopédicas, mas essa parte do metabolismo, ela tem muita influência na instalação das doenças. E é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, aqui mais próximo da gente, da parte ortopédica, a gente pensa, por exemplo, nas osteoartroses, né, que o pessoal vai conhecer como desgaste da articulação. Os corredores são extremamente protegidos, são mais protegidos do que a população geral para as osteoartroses, provavelmente porque a corrida é uma grande forma de você controlar o peso. E aí a obesidade é talvez um dos maiores fatores de risco para você desenvolver o desgaste das articulações. Então, parece um contrassenso que você está aplicando, né, uma sobrecarga, mas como você mesmo falou, na medida em que você vai fazendo aplicando essa sobrecarga de forma que o corpo se adapta, você se mantém mais leve, você tem uma série de proteção contra doenças cardiovasculares, uma série de câncer, doenças neurológicas. Isso tudo vai ser alcançado a partir da prática frequente, que se você obedecer o passo a passo e for evoluindo devagar, o seu aparelho ortopédico, que é o grande desafio do corredor, é conseguir se adaptar a conseguir correr distâncias maiores sem se machucar, né? O resto, basicamente, você vai colher só benefício, né? Então, eu acho que passa por diversas áreas, né? Muito bom, Tem muito bom. Tem um estudo publicado, inclusive, que ele fala que a população, as pessoas que têm um condicionamento físico, que é a prova do TAF, né, dos militares, aí tem muitos concursos que que é o teste de aptidão física. Então, as pessoas que correm os 2,4 km em 12 minutos, que têm o condicionamento de fazer isso, os riscos cardiovasculares, pulmonares, osteoarticulares reduzem drasticamente nessa população. Então, a corrida, ela traz muitos benefícios, realmente. Verdade, muda verdade. a vida da pessoa, dá uma longevidade Gabriel, maior. o que é que você tem visto mais de problema ortopédico no corredor? O que é que aparece mais para vocês, ortopedistas? O pessoal fala que existe o tênis ideal, né? Existe o tênis apropriado e o tênis ideal. Isso é válido? Qualquer tênis é tênis? Não é? Quais são as lesões mais comuns? Porque o corredor também se lesiona. Não é? O que é que você tem visto de mais prevalente, não é? Nos corredores? As lesões que mais acontecem são decorrentes da ausência de fortalecimento muscular, principalmente, né? Então, eu costumo falar assim, que as articulações, elas precisam de um amortecedor de luxo, que é um músculo, tá? Nós temos dois tipos de estabilizadores que protegem a articulação. Primeiro são os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos, a parte óssea, o tipo de encaixe do osso. E isso, ao longo do tempo, a gente tem um envelhecimento natural dessas estruturas. E temos um estabilizador dinâmico, que é o músculo. E esse a gente pode fortalecer. Então ele funciona como uma carapaça, um protetor para a articulação, para não desenvolver as lesões, né? E eu até pergunto aí para o professor Daniel, quais lesões aí mais que você trata aí na sua rotina? E já tomando gancho aí, existe um tênis ideal para prevenir lesões? Uhum. As lesões mais comuns dos corredores, numa ordem decrescente,
Primeira são as dores femopatelares, né, aquelas dores na frente do joelho, que são mais prevalentes nas mulheres, mas os homens também têm. Depois a gente tem aqueles problemas de lesões por estresse, a famosa canelite, né, aquela dor na canela, principalmente na parte interna da canela, é provavelmente o segundo problema mais comum. A gente tem as fascites plantares, né, aquela dor na planta do pé, primeira pisada do dia daquela dor na planta do pé, também é prevalente, e problemas do tendão de Aquiles, né? Então, provavelmente aí o carro-chefe aí das lesões ortopédicas são essas. Existe uma preocupação muito grande, como vocês falaram, em relação ao tênis, né? O tênis ele é, sem dúvida nenhuma, um elemento importante, mas é um elemento, na maior parte das vezes, supervalorizado. Então, assim, o que houve, se a gente pensar aí antes de 1980, praticamente a gente não tinha tênis disponíveis. Se você olhar na história do ser humano, já se caminhava e se corria, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte: o tênis, primeira coisa, o tênis ele deve ser confortável. O que a gente tem de trabalho científico investigando o efeito do tênis como protetor para lesão, ele passa principalmente pela percepção do corredor de ter um tênis confortável. E esse julgamento é um julgamento extremamente difícil. Você procurar um profissional e ele falar para você qual é o tênis confortável para você. Isso é um julgamento individual. Então, o que a gente fala normalmente com os corredores é: quanto mais você puder experimentar vários modelos de tênis, melhor. Daniel, só um pouquinho. Óbvia, só um pouquinho, Daniel. Só um pouquinho. Porque é muito comum, a gente escuta muito isso por aí. Por exemplo, eu tenho uma pisada pronada, o tênis ideal, esse aqui. Isso não existe? Não, hoje a gente, essa questão da classificação das pisadas e da indicação de tênis por pisada, ela já foi explorada em alguns trabalhos grandes e os resultados realmente não reafirmaram isso. Talvez, se você pegar um subgrupo, Paulo, talvez uma pessoa que tenha uma pisada muito extrema e que tenha um problema ortopédico que bate claramente com essa pisada. Então, vamos lá, você tem uma pisada muito pronada, aquela pisada que o pé fica bem chato, e tem uma fascite plantar, talvez faça sentido a gente colocar um tênis que, de certa forma, contenha um pouquinho mais o movimento do pé. Mas isso aí é muito mais uma indicação para essa pessoa que eventualmente tem um problema, do que como se a gente tratasse isso quase como uma, entre aspas, uma saúde pública, que, olha, agora nós precisamos classificar a pisada de todo mundo e indicar tênis baseado nisso. Então, a gente tem trabalho que classifica, para um grupo dá o tênis, entre aspas, correto, para o outro grupo dá um tênis que teoricamente não seria correto, acompanha essas pessoas no tempo e não tem diferença de incidência de lesão. Então, assim, tênis é importante, uma vez que o tênis ele já está nitidamente mais velho, você visualmente vê que o tênis ele já perdeu boa parte ali. Se você botar um tênis novo é muito diferente no seu pé, você deve trocar. Mas tem até trabalhos interessantes mostrando que, na medida em que o tênis envelhece, você também adapta a sua mecânica de corrida para esse tênis, é como se você fosse se ajustando a isso. E nenhum profissional vai conseguir falar para você, tirando esses exemplos que a gente está dando aqui mais extremos, nenhum profissional vai conseguir te indicar o melhor tênis. Até porque o volume de tênis é enorme, as marcas elas vão criando subdivisões, subclassificações, e aí, assim, vá pelo seu conforto. Se você virar para mim e falar assim, não, eu tenho um problema no tendão de Aquiles, a partir disso, eu tenho uma indicação de tênis para você. Por exemplo, são tênis que seriam um pouco mais elevados no calcanhar. Se você me fala, eu tenho um problema no joelho, talvez a gente tenha uma característica para isso. Mas, às vezes, essas características são até antagônicas. Então, imagina você me procurando e falando assim, Daniel, eu quero um tênis para eu não machucar. Se eu pensar no seu joelho, talvez eu vou pensar num modelo. Se eu pensar no seu tendão de Aquiles, às vezes eu vou pensar no modelo que tem até características opostas. Então você vê como que é difícil para a gente definir isso como um fator de prevenção. Se você tiver um problema ortopédico, talvez a coisa facilite um pouquinho para a gente. Então, se a pessoa for pelo conforto, provavelmente ela está no melhor caminho. Muito bom. Até porque
independente do tipo de pisada, os pronadores, os que têm a pisada neutra, o supinado, eles não têm sintomas, né, quando correm. Às vezes eu estou correndo aqui no Parque de Brasília e eu vejo pessoas com uma hiperpronação e correndo sem nenhum tipo de problema. Então, às vezes os que têm sintomas, por exemplo, eu sou um exemplo, meu pé é pronado, eu tenho um navicular acessório, e aí quando eu pego um tênis que ele não é para pronador, quando eu passo ali de 10 quilômetros correndo, o meu nervo tibial ele começa a irritar e dá uma dormência na planta do pé. Então eu preciso, por eu ter esse sintoma, né, eu achei o tênis mais confortável, o que contém a minha pronação, Sim. né? Mas a maioria dos corredores, inclusive os maratonistas aí de alto rendimento, eles fazem uma pronação excessiva, até porque eles usam hoje os tênis de placa, né, que são muito instáveis, digamos assim, eles não têm uma estabilidade, né, eles têm uma... Muitas vezes o profissional da maratona tem uma limitação porque ele tem que correr com tênis do patrocinador, né? Independente de qualquer coisa. Gabriel, o que é que... Tem uma coisa extremamente importante, é fazer a profilaxia das lesões, não é? O Daniel fatalmente vai acrescentar alguma coisa, mas o que é que não pode faltar como profilaxia de lesão? O aquecimento é importante, o pós-treino, o que é que pode ser feito? E eu digo isso assim, ó, a gente vê no futebol, por exemplo, jogadores que se machucam muito e jogadores que machucam muito menos, não é? Existe técnica, por exemplo, para se machucar menos, técnica de prevenção e também de pós-treino? Olha, para mim, o principal fator de proteção, de prevenção de lesão, é realmente o fortalecimento muscular. Além também de você ter uma equipe, se você conseguir buscar tanto uma ajuda profissional médica, do fisioterapeuta, de um personal trainer, porque eles ajudam até a você entender o seu limite. Porque muitas vezes quando você começa a correr, você não sabe. Quanto que eu corro? Quantas vezes por semana eu vou correr? Qual é o meu ritmo que eu tenho que correr? Então, assim, aliado ao fortalecimento muscular, é muito interessante que você tenha realmente até uma planilha para você entender o seu limite. Eu também vou me usar como exemplo, porque a corrida ela empolga bastante. Então, no início, quando eu comecei a correr 5 e 10 quilômetros, eu me empolguei. Então, eu queria, praticamente todos os meus treinos, tentar correr o mais rápido possível para fazer os 10 quilômetros no menor tempo. E aí isso me rendeu uma fratura de estresse. Póstero-medial no tornozelo, na tíbia. Sim. Então, entender esse limite, às vezes a gente precisa até de uma ajuda profissional para entender quais as zonas de treino, né? A corrida não é uma coisa inocente. Não é uma coisa inocente. E necessita o fortalecimento muscular principalmente. Daniel, pré-treino e pós-treino, tem os seus segredos? Eu acho que eles são menos importantes do que isso que o Gabriel estava falando, né? Então, assim, eu acrescentaria, além desse trabalho de força que é importante, para mim, talvez o mais importante seja você controlar a evolução do volume, que é o que a gente chama de quilometragem semanal, e da intensidade. Então, a gente vê que alguns trabalhos colocam isso de forma muito clara, né? Por exemplo, se você sobe a quilometragem que você faz, por exemplo, a gente tem muito frequentemente no final de semana, a gente faz o tal longão, que é o maior treino da semana. Então, a gente tem trabalho que mostra que quando você sobe mais do que 10% de quilometragem nesse treino que você faz no final de semana, a sua chance de lesão ela vai lá em cima. Né? O Gabriel estava comentando sobre a empolgação. Então, de repente, você comprou um tênis novo, quer correr mais rápido, está empolgado. Essas variações de velocidade e de distância talvez sejam o que mais aproximam o corredor de uma lesão. Você estava colocando, Paulo, sobre a questão da maratona, de como chegar lá. A gente tem trabalhos que mostram que pessoas que vão fazer a primeira maratona e já tem histórico de ter corrido meia maratonas antes, tem um risco muito menor de se lesionar durante a preparação para a maratona. Então, o que a gente está vendo? É realmente você ter ali um histórico de subida de velocidade, de quilometragem, que permita o seu aparelho ortopédico ele
ele se acostumar. Lógico que, assim, é muito importante você fazer um bom aquecimento. Quando a gente fala aquecimento, você está perguntando do pré, o aquecimento, ele basicamente, ele é mostrar para o corpo o que você vai fazer. Então, se você vai correr, é natural que você queira começar a corrida com um trotezinho. Quem está começando com um trote vai fazer uma caminhada, literalmente vai acordar o corpo, né? E o pós, a massagem, fazer um gelo, essas coisas são coisas que, quando a gente busca na literatura e se busca medir marcadores biológicos de recuperação, marcadores sanguíneos, a gente não vê muita evidência dessas estratégias. O que a gente vê é um relato subjetivo dos corredores de que fazer uma massagem, de que alongar, de que fazer uma bota de compressão ajuda a eles se sentirem melhor. Bom, se a gente pensar que é importante você se sentir melhor, isso é super válido. Agora, se você quiser marcar lá, medir um marcador lá de lesão muscular e botar um grupo que não faz nada e esse grupo que faz esse tipo de pós-treino, provavelmente não vai dar diferença. Agora, vamos lá. O melhor pós-treino é um bom sono e boa alimentação, né? Que a gente tem que considerar isso como pós-treino. Às vezes não as pessoas esquecem do básico, né? Que é descansar, dormir bem, comer bem para poder ter energia para o corpo trabalhar e se recuperar. Muito bom. Nada substitui o sono, né, professor Daniel e Paulo? O sono é equilíbrio, de tudo, é essencial, não é? Hoje, e ainda muito em voga aí a banheira de gelo, né, a sauna pós-treino, mas nada é tão regenerativo, digamos assim, descanso, recuperador, né? como um bom descanso, uma boa noite de sono. Verdade. Bem, até agora a gente falou de coisas que estão relacionadas às questões ósseas, musculares, não é? E para a gente ter um bom preparo físico, a gente precisa de 3 coisas. Precisa de pulmão, coração e músculo. Não é? Então, eu vou sair um pouquinho da área ortopédica e ir para uma área mais de risco. Não é? Lógico que eu sou pneumologista, o pulmão, se o pulmão estiver bom, você está lá, se você não tiver doença pulmonar, não tiver uma asma, não tiver outras coisas, ele vai estar lá e você vai dar conta, não é? E ele vai conseguir fazer a hematose e dar conta. O coração, aí sim, não é uma coisa que preocupa, principalmente em corridas de longa distância, onde você mantém uma frequência cardíaca alta, né? E manter frequência cardíaca alta durante muito tempo tem seus riscos. Eu tenho um grande amigo aqui, é ex-presidente aqui da Associação Médica de Brasília, Daniel, que ele dizia o seguinte, ele é cardiologista, um excelente cardiologista, mas ele dizia o seguinte, nunca vi ninguém morrer em mesa de bar, agora correndo eu já vi, não é? Qual é a preocupação hoje de vocês com as questões cardíacas do corredor? Eu acho que o principal é ele estar junto com o profissional que cuida dele, que acompanha, o clínico, o cardiologista, né, aquele de confiança, para ele ter o mínimo, estar cercado do mínimo de exame, de informação que dê para ele uma tranquilidade. Nós não estamos isentos, né, de eventos que eventualmente não são previsíveis, mas você, né, doutor Paulo, mais do que nós, conhece muito bem quais são os fatores de risco que eventualmente fazem você olhar aquela pessoa e falar, olha, essa aí nós precisamos explorar um pouquinho melhor antes de autorizá-la a correr. Então, óbvio que o histórico, a genética, dentro do que a gente conseguir de informação, é importante. A corrida, se você vê eventos cardiovasculares, ela reduz praticamente todos os eventos, quando você compara com pessoas que não correm, exceto fibrilação. Fibrilação você não consegue reduzir, tem alguns até trabalhos que falam que talvez exista um risco um pouquinho maior, e óbvio, se você está trabalhando com duração maior igual você falou sobre a maratona, esses cuidados eles têm que ser maiores ainda. E aí eu acho que ninguém melhor do que o médico que acompanha esse cliente para poder dar para ele aí o melhor norte, né? Você costuma aferir o seu rendimento por ergospirometria? É uma coisa que você faz com relativa frequência, principalmente quando está se preparando para uma maratona, uma coisa como essa?
Não, eu faço os exames tradicionais, faz lá o ecocardiograma, os exames de sangue, eu faço o teste ergométrico, nem sempre eu faço o teste ergométrico, mas assim, faço aquele check-up tradicional. A ergospirometria, ela é muito boa para te mostrar as faixas de treino e medir de uma forma muito objetiva qual é a sua capacidade. A gente, indiretamente, a gente tem marcadores que nos trazem essa informação. Então, quando você pega ali os seus tempos, a sua frequência cardíaca, em diferentes distâncias, de forma indireta, você consegue dar o VO2 da pessoa, qual é o limiar aeróbico e anaeróbico, que serve para o seu treinador te dar ali, olha, você vai correr X% do seu treino na semana, você vai correr na zona 2, que é uma zona que está ali basicamente na parte aeróbica, abaixo do limiar aeróbico, mas nós vamos fazer também um pouquinho de trabalho mais intenso, próximo do VO2 máximo, que são ali aqueles treinos de tiro. E aí, a maioria dos treinadores hoje, eles têm, através de testes de pista, eles têm condições de te dar essas zonas de treinamento. É óbvio que com a ergospirometria, você tem essa informação muito mais calibrada, né? Muito mais científica. Mas, assim, não havendo um problema clínico que justifique ela, não é a realidade da maioria dos corredores, né? Sim, verdade. Uma coisa importante, né? Vários esportes têm seus biotipos. Hoje só joga vôlei quem tem altura, só joga basquete há muito tempo quem tem altura. Não é? Existe biotipo correto ou pelo menos que levará vantagem para a corrida? Existe. Vamos olhar os quenianos, né? Então, assim, são em média mais magros, em média, eles não são tão baixos, então eles têm uma superfície corporal grande. A superfície corporal grande, principalmente na perna, que é onde se produz mais calor pela atividade, te favorece uma troca de temperatura com o meio ambiente, então você consegue termorregular melhor ali na perna. Você vai ver que normalmente eles têm canelas mais finas, tendões de Aquiles mais compridos em média do que o resto da população. Então você vai ver isso aí. Agora, aí nós estamos falando da performance máxima, né? Máxima, de elite. Mas vamos dizer assim, entre nós mortais, existe, existe uma proporção de fibras musculares, que é lá a fibra, de forma simplificada, fibra do tipo 1, que é a fibra lenta, mais aeróbica, e a fibra do tipo 2, que é a fibra de força, que existe muita diferença de proporção, talvez na minha panturrilha, para a panturrilha de uma outra pessoa, que ela é determinada geneticamente. E aí, quanto maior for a proporção dessas fibras aeróbicas de resistência, que são as fibras do tipo 1, provavelmente mais facilidade eu vou ter para poder evoluir na corrida. Principalmente corrida, aí nós estamos falando de corridas mais longas, uns 5, 10 quilômetros, uma meia maratona. Nós estamos tirando aí a turma dos 100, 200 metros, e esses vão para o lado oposto. Agora, nós, pobres mortais, vamos conseguir correr. Não vamos ficar longe lá dos quenianos, mas conseguimos melhorar bastante. Não é só a corrida, né? Porque assim, quando a gente começa a correr, você tende a melhorar. E a gente vê realmente o peso, ele influencia no seu tempo, na sua performance, né? Sim. E muitas vezes a partir disso você tende a fazer uma dieta, procura um nutricionista, diminui a ingestão de bebida alcoólica, tem uma qualidade de sono melhor, né? Então acho que assim, às vezes a corrida ela é algo que leva ao corredor a ter uma rotina de vida mais saudável, né? Não, verdade. Quer dizer, O Gabriel, tem uma colega, uma grande amiga minha aqui, uma endocrinologista, que é corredora também, que ela fala que é uma esteira, né? Então, assim, a corrida ela te joga na esteira dos bons hábitos, né? Então, você começa a se preocupar com o treino do sábado, talvez vai beber um pouquinho menos. Você estava comentando do peso aí, a cada quilo que você perde, você ganha 1% mais ou menos de economia da corrida. A economia é, ela é um dos fatores que determina o nosso tempo, por exemplo, numa prova longa. Então, para que vocês tenham ideia,
Se a sua corrida ficar 1% mais econômica, provavelmente você fica 1% mais rápido na maratona. Então, se você imaginar que você perdeu 5 quilos, você ganhou 5% de performance na maratona. Então, essas coisas elas começam a empolgar o corredor, né? Eu vou beber menos. A porcentagem ela mais ou menos bate, é 1% de economia por quilo perdido. E por 100 gramas a menos no tênis. Então a turma quer diminuir lá no tênis também para poder ter um pouquinho de vantagem. Então, isso aí é uma coisa que, à medida em que você vai se apaixonando por tentar melhorar na corrida, você quer emagrecer também, não só por saúde, mas porque às vezes você quer conseguir correr um pouco mais rápido, fazer uma prova um pouquinho mais rápido, né? Então isso vai tomando conta e contagiando a gente. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Já baixaram as 2 horas da maratona? Só na ainda só em condições não oficiais. Então eles montaram um evento, uma grande marca esportiva montou um evento com condições perfeitas de temperatura, com corredores correndo numa posição para atenuar ou para praticamente zerar a resistência do ar. Esses corredores que a gente chama de pacers, eles eram trocados porque eles não aguentam correr as 2 horas, né? Então eles são trocados. Numa prova oficial não pode acontecer isso. Quem está correndo para te proteger do vento, se quebrar, não pode entrar outra pessoa no meio. Então, nessas condições, já foi baixado de 2 horas. No Brasil já tem outro nome, não? O Pacer? É. Não, o Pacer. São os coelhos, né? Os coelhos, São perfeito, os Ah, coelhos, sim. né? Coelhos, né? Isso. Ele entra São lá os para correr coelhos. 10, 15 quilômetros, ele tá ali para ajudar. Ele faz inclusive Isso. parte da equipe, né? E Claro, faz parte com da equipe com certeza. importância, né? Com importância. Bem, assim, no fundamento final, se eu tiver substrato para produzir energia, se eu tiver glicose, não é? E se meu organismo estiver adaptado para fazer uma boa produção de ATP, tiver todo esse ciclo aí dentro, entrar nas células, transformar em pirivato, entrar no ciclo de Krebs, ir para 5 cadeias finais enzimáticas da fosforilação oxidativa e produzir ATP, eu tenho um bom preparo físico. Isso é fundamental. Daí, pulmão, músculo e coração. A gente falou do queniano, que tem suas fibras com vantagem, tem seu biotipo, que é um biotipo vantajoso. Agora, a corrida, a maratona, o pessoal tem corrido com 20 quilômetros por hora. Eu não consigo fazer isso na academia, nunca consegui fazer isso na academia. Aliás, da minha parte aqui, vou dizer a vocês a minha glória de atleta de corrida, não é? Eu consegui fazer 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Essa foi a minha maior, né? E diga-se de passagem, não é uma coisa tão ruim. Muito bom, que tá muito bom. Verdade. Agora, Que é muito bom. correr 20 quilômetros por hora por tempo prolongado é para muito pouco, correto? Até o número de maratonas durante um ano não é recomendado fazer tantas, né? Você mesmo aí falou que faz uma por ano, às vezes até falta um ano e não faz. Quantas maratonas você recomenda aí, o que pode ser saudável? Consegue definir esse limite? Assim, a gente tem algumas pessoas aí avantajadas do ponto. A gente estava falando sobre lesão. Cada vez mais a gente está vendo que existe um componente genético super importante, né? Lesão de tendão tem componente genético, fratura por estresse tem componente genético. Então, a gente tem uma série de lesões que tem componente genético. Então, às vezes, a gente faz tudo certinho, alimenta bem, dorme bem, faz um reforço muscular, evolui devagarzinho, mas a gente esbarra na genética. Eu diria que para a maioria, se você vê os profissionais, eles rarissimamente fazem mais do que 2 maratonas no ano, né? A gente vai ter alguns amadores que vão fazer mais do que isso. Provavelmente são pessoas abençoadas do ponto de vista genético. E às vezes também, o Gabriel, elas optam por fazer maratonas num pace muito mais tranquilo. Então a gente está pensando aqui em trabalhar proporcionalmente no nosso limite, de uma forma em que a gente correria 42 quilômetros e ficaria nisso e não teria jeito de passar disso. Se você conseguir condicionar o seu aparelho ortopédico para ter esse volume de corrida, é possível. Qual é o grande problema? É que o que a gente tem de amostragem nesse perfil é muito baixo. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui da questão do corredor ser protegido para uma osteoartrose.
O maior volume que a gente tem é volume de pessoas que correm pouco. Na hora que você começa a pegar volume de pessoas que correm mais alto, em maratonistas profissionais, essa proteção ela começa a acabar. E ela provavelmente começa a empatar com sedentários. Se você começar, então, a levar esses extremos, a gente tem uma amostra pequena, que aqui eu estou falando da parte ortopédica, mas a gente pode talvez pensar se isso é benéfico também para os outros sistemas. Muita gente fala que é uma curva, é uma parábola, né? Então você tem o benefício e depois você começa a cair a partir do momento em que isso é excessivo. Eu diria que provavelmente essa uma maratona por ano, ou no máximo duas, em condições talvez não tão competitivas, seria o mais saudável, considerando que você tem saúde ortopédica e as outras saúdes para isso, né? Mas isso vale também para o queniano, não, né? Eu tenho um queniano que vive disso, né? Não, esses quenianos, eles normalmente não fazem mais do que 2 provas por ano. Maratona, porque eles vão para ganhar, né? Bom, o Paulo, eles correm, às vezes, no final de semana, 40 quilômetros. É o treino deles. Eles correm 40 quilômetros. Só que você vai ver, eles não correm no ritmo da maratona. Eles correm, então é mais ou menos como se você me falasse assim, Daniel, é diferente você fazer uma corrida de 5 quilômetros e caminhar por 5 quilômetros. O desgaste ele é muito menor. Então, eles se expõem a 40 quilômetros muito frequentemente. Eles chegam a correr 250 quilômetros, 300 quilômetros por semana. Essa questão Então, da treinam 2 dias, 2 turnos às vezes. Essa questão do ritmo, né, é muito importante, porque principalmente o corredor iniciante que se empolga, ele quer dar tudo de si. Não, e ele quer dar tudo de si em todos os treinos que fazem. É aí que vem as lesões, né? Então, assim, treino é treino, realmente. Você não precisa tentar diminuir seu tempo, tentar diminuir seu pace, porque senão as lesões vêm, né? Então, assim, no treino é a hora de realmente você saber as suas zonas, né? De você seguir uma planilha, porque se tenta fugir, vem lesão, né? Maravilha, maravilha. Já que a gente está falando de maratona, e estamos aqui no podcast da Associação Médica de Brasília, e o médico que queira fazer uma maratona, porque assim, a gente sabe que muitos médicos, talvez a maioria de nós, temos uma carga horária de trabalho semanal muito grande, né? Ali 60, 80 horas, os mais, digamos assim, aventurados, até 100 horas semanais. E para fazer uma maratona exige um volume de treino semanal grande também, né? Normalmente, as indicações para se fazer um treino de maratona, eles vão ali 4, 5 vezes treinos por semana, não é isso, professor? Teria como fazer algo equivalente com menos frequência durante a semana para as pessoas que às vezes não conseguem encaixar muito o tempo nessa rotina? Eu acho que um equilíbrio aí, considerando os colegas aí que trabalham muito, talvez 3 por semana já seria suficiente. O que acontece na maratona é que você precisa, o ideal é que você consiga desenvolver as capacidades que estão por trás da maratona. Então, a gente falou aqui do VO2, a velocidade de limiar, né? Mas você precisa se expor à distância. Então, o treino mais importante para a maratona é o longo. Então, esse longo normalmente é feito no final de semana. Ele começa ali com seus 16, 18 quilômetros. Dependendo do treinador, a pessoa chega a correr 30, 32 quilômetros, às vezes até 36 quilômetros, dependendo do nível. Então, provavelmente, se você tiver 2 corridas na semana, então você treina lá terça e quinta, correndo aí 10, 12 quilômetros na terça, 10, 12 quilômetros na quinta, e fizer um treino progressivo de distância no final de semana, então vamos pensar que a gente vai chegar no máximo aí a 30 quilômetros. E você pegar mais 10 e 10, você correu 50 quilômetros. Isso foi o seu pico. É totalmente razoável de você conseguir fazer uma maratona. O que é difícil na maratona, e aí para dar um gancho aí e fechar bem essa resposta,
talvez o maior marcador de sucesso na maratona é a quilometragem que você faz na semana. Então, quanto mais quilometragem, mais preparado você está para a maratona. Mas olha que interessante. Se você não tiver um treino na semana longo, e aí talvez a gente está falando acima de 23, 24 quilômetros, não adianta você fazer muita quilometragem somada. Ou seja, você pode fazer 10 quilômetros todo dia. Você vai ter 70 quilômetros. Mas se você não tiver num dia um treino longo que comece a ensinar para o seu corpo o que é a maratona, esse volume total ele passa a não se correlacionar mais com uma boa maratona. Então, dá sim, terça, quinta e o treino longo crescendo. E, obviamente, se você puder desenvolver na terça e na quinta essas capacidades, mas eu conheço gente que corre 10, 12 quilômetros na terça, 10, 12 quilômetros na quinta, vai fazendo, subindo o longo devagarzinho e faz maratona. Vai ter que adequar a sua velocidade a isso, né? Óbvio. Verdade. Bem, eu considero a maratona uma corrida de muito cuidado. Muito cuidado, muita preparação, você tem um desgaste renal, você tem perda de proteína, você tem uma quantidade imensa de radicais livres sendo produzido durante todo aquele processo, né? Você força a articulação, você força o coração, você tem uma frequência cardíaca alta durante muito tempo. O seu cérebro fica mandando você parar de correr, né? O cérebro é um grande inimigo do atleta, hein? Ele fala, não, vá para casa, pare de correr. Então a preparação é muito importante, né? Talvez o grande alerta seja não exagere naquilo que você não pode fazer, não é verdade? Eu gostaria das considerações finais, principalmente nesse sentido, não é? A gente entender até onde dá para ir e aquilo fatalmente é o mais saudável, correto? Daniel, suas considerações finais. Eu acho que é isso, é a gente aprender a respeitar o nosso limite, aprender que as corridas, as distâncias mais longas, não precisa ser só a maratona, a própria meia maratona, elas são o resultado de uma construção gradual. Então a gente começa correndo com 5 quilômetros, com 10 quilômetros, a gente vai aprendendo o corpo, a gente aprende a entender os sinais que o corpo nos dá, não negligenciar essa parte da prevenção junto aos profissionais que te acompanham, o médico da sua confiança, o fisioterapeuta, um bom educador físico, que é o cara que tem capacidade de também te conduzir de uma forma segura. E se você ouvir o seu corpo e tiver paciência no processo, você chega lá. Muito bom. Gabriel, suas considerações. É isso aí, a corrida, assim como qualquer tipo de esporte, ela exige que a gente faça um check-up, tenha um atendimento médico de profissionais de saúde em si, né, fisioterapeutas, acompanhamento com personal trainer também para fortalecimento, para que o esporte, corrida ou qualquer outro tipo de esporte seja saudável e seja prazeroso, para que você continue fazendo, né? Sim. Já que o esporte é saúde, né? Então a gente, como médico, fisioterapeuta e principalmente nós somos prescritores de saúde, então a gente precisa ajudar esses corredores, esses esportistas, para que eles pratiquem um esporte de forma saudável e que tenham uma vida perene aí para ter uma longevidade alcançada. Bom demais, debate maravilhoso, né? Dois grandes colegas aí debatendo no mais alto nível. Daniel, muito obrigado, assim, foi extremamente esclarecedor, tá? Fazia tempo que a gente não tinha oportunidade de escutar esse debate científico sobre a corrida, entre cuidados e o que é que acontece, o que é que a gente precisa fazer. Gabriel, muito obrigado. Eu sei que o ortopedista está ali lateralmente a corrida, porque os problemas ortopédicos eles não são pequenos, não é? E a gente aproveita mais uma vez para divulgar a nossa AMBR Run. Vem aí 12 de outubro, é um domingo, gente. 12 de outubro é um domingo. Então vem a Associação Médica de Brasília, a corrida começa às 8 horas pontualmente, então você tem que chegar antes da corrida, fazer aquele aquecimento, encontrar o pessoal todo, não é? E é muito, muito divertido, muito legal. Começa a treinar, claro, não é? Corra aquilo que você acha que tem que fazer, 3, 5, 10,
e seja muito bem-vindo. E se prepare. Correto, Gabriel? Isso aí, uma corrida muito... dia 12 de outubro, a MB Running. É uma corrida, é a segunda edição que fazemos aqui na Associação Médica. Uma corrida que ano passado foi muito interessante, o público gostou bastante, principalmente do pós-prova. Tivemos aí banda, tivemos churrasquinho, tivemos até um chopp para os corredores. E esse ano também promete? Também, vamos ter novidades? Também promete. Olha aí, aproveito para convidá-lo, viu, professor Daniel, para correr a nossa AMB Running. Valeu demais a pena. Corremos, gastamos as calorias, depois vamos repor as calorias aí, né? Foi uma corrida, assim, impressionante. Tivemos uma boa adesão ano passado, tenho certeza que esse ano teremos ainda mais. E fica o convite aí para sair de Minas e vir aqui para o nosso Cerrado, Brasília, fazer a nossa corrida. Com certeza você deve fazer de 10 quilômetros, né? Com o pé nas costas. E obrigado pela participação. O professor Daniel eu conheci pelas redes sociais. Ele apresenta um conteúdo muito interessante, né? Na rede social. Um conteúdo técnico com embasamento científico. Eu acho que até a gente, como médico, aqui na Associação Médica de Brasília, a gente precisa passar informações com embasamento científico e também informações acessíveis para a população em geral. Então, você também usa uma linguagem muito acessível, até porque para a gente prescrever saúde e ter uma adesão dessa prescrição, a gente precisa falar de forma para que o público em geral ele consiga assimilar isso aí. Muito obrigado. Verdade. Mais uma vez, não esqueça... Prazer e obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um sucesso aí a corrida. Mais uma vez, lembrando a vocês, dia 12 de outubro nós temos a nossa corrida aqui na Associação Médica, a MB Run, e vai ser um sucesso como foi o ano passado. O ano passado foi um sucesso absoluto e esse ano mais ainda, porque as coisas vão melhorando, vão se aproximando. Então você médico, não é? Se prepare, venha correr 3, 5 ou 10 quilômetros. Vai ser uma verdadeira festa, uma festa com muita saúde. Não percam, queremos vocês aqui. É uma corrida familiar, traga sua família, tanto para os médicos associados, médicos de Brasília, profissionais de saúde, mas também para o público em geral. Então, qualquer pessoa pode sim se inscrever na corrida, a MB Running, dia 12 de outubro.